Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar então o nosso primeiro vídeo do quarto bimestre. Na verdade, o nosso quarto bimestre ele já começou. Nós começamos a falar sobre o artesanato, né? A nossa apostila desse bimestre, ela vai falar bastante sobre esse tema, que vai também falar sobre a arte do povo. Então, a gente vai ter aí alguns assuntos. Nós vamos falar do artesanato, e principalmente do artesanato brasileiro, do ofício do artesão. Aí nós vamos conhecer artesanatos ao redor do mundo, além dos artesanatos brasileiros, né? Vamos falar aí da arte popular, desse artesanato que hoje é uma das maiores rendas do brasileiro. Depois nós vamos entrar na arte primitiva, né? Que eles chamam de arte primitiva, mas que é a arte knife. Aí nós vamos conhecê-la. Conhecer também a influência indígena, né? Então, artes visuais indígenas, nós vamos falar um pouco dos índios brasileiros e vamos conhecer um pouco dessa arte indígena e da missão brasileira, é, da missão que veio para o Brasil, né? A missão francesa, que veio com o intuito de registrar tudo o que tivesse dentro da fauna e da flora do Brasil e que acabou sendo obras maravilhosas e que estão espalhadas aí no mundo inteiro, como na Dinamarca, na França, na Itália, em Portugal, e que tem como modelo, vamos assim dizer, retratado a nossa fauna e a nossa flora, né? Então é bem interessante, tá? Então é uma missão artística francesa que veio para o Brasil junto com a comitiva, né, dos portugueses, e que tem aí essa missão de registrar as maravilhas do Brasil. Então é muito comum a gente ver as paisagens brasileiras, as frutas brasileiras, o povo, o índio, o negro que já estava aqui, né? E é bem interessante. A gente vai terminar a nossa apostila falando da influência africana. E aí nós vamos falar dessa influência forte africana com o Pablo Picasso e depois a gente vai falar sobre os sons e os ritmos e a cultura africana. Vamos falar um pouquinho também sobre a religião, ok? E aí a gente encerra o nosso quarto bimestre, ok? E aí, vamos então começar. Então, a gente está falando sobre arte do povo, sobre o artesanato. Se nós estivéssemos na sala de aula, eu levaria para vocês muitos artesanatos que eu aprendi no decorrer da minha vida e que eu adoro, e que eu falo que eu aprendi para ensinar. Eu não sei fazer para mim, mas eu faço para ensinar. Não me lembro se eu cheguei a fazer com vocês as pulseirinhas de linha, mas normalmente eu uso, né, eu faço a pulseirinha de linha, ou a gente faz uma nova versão do olho de Deus, né, que lembra do artesanato do olho de Deus. Eu faço uma versão mais avançada, né, uma técnica mais avançada, porque eu ensinei a técnica de 4 pontas, aí a gente faz a de 8, ou a gente faz a de 12, né, normalmente a gente trabalha com isso. Eu faço também bordado em papel, então a gente pega fotos, retratos familiares ou de revista e a gente borda no papel. Eu levo linha, agulha, a gente faz uma pegada artística do artesanato. Também trabalho um pouco com argila, com a cerâmica na sala de aula e com a art knife, que nós vamos ver mais pra frente, a gente faz o quadro. Mas infelizmente nós não estamos na sala de aula e eu não posso, né, pedir esses materiais aleatórios para vocês, porque muitos não estão saindo de casa ainda, né? E eu sei que é complicado. Eu pedi lã, linha, agulha para vocês e vocês terem que ir atrás. Normalmente esse material eu já tenho, então eu já levo. Eu levo também os teares para a gente aprender a fazer cachecol. Então, mas eu fico devendo para vocês. Prometo que se vocês me lembrarem no ano que vem, eu faço algumas oficinas com essas matérias, com essas atividades dos artesanatos. Tem artesanato que homem gosta, tem artesanato que meninas gostam, tem artesanatos que acaba relembrando aí a avó, a mãe, mas sempre com um jeito mais modernão, né? Usar a linha de uma forma mais moderna, usar a tecelagem, né? Quando a gente vai fazer algumas coisas com lã,
e com tira, né, por exemplo, eu pego sacolinha de mercado e a gente transforma em tira e faz tapete, com as tiras é como reciclagem, né, que eles falam. Tem um monte de coisas, próprias mandalas que eu faço e que também eu levo para a sala de aula. Mas, se vocês me cobrarem, eu faço isso ano que vem para vocês com o maior prazer, como oficina. Mas tem que me lembrar, porque minha cabeça já tá meio fraca, tá bom? Mas vai ser um prazer trabalhar com vocês, porque eu gosto muito, é uma coisa que eu sou apaixonada, ok? Bom, mas vamos conhecer aí o artesanato brasileiro, o que tem, o que não tem, o que faz parte, o que não faz parte. Vamos conhecer aí. Então, em todas as regiões do Brasil, temos diversos artesanatos, com os mais ricos materiais feitos por talentosos artesãos. Se você acha que já conhece todo tipo de artesanato, se engana, porque no Brasil existem centenas de artesanatos brasileiros, com todo tipo de material, desde semente até o capim dourado. Já ouviram falar do capim dourado? É muito legal, tá? Parece ouro, é bem interessante. Os artesanatos tradicionais trazem riqueza cultural e histórica, e cada região possui sua identidade artesanal. Aqui em São Paulo, a gente não tem uma identidade artesanal fixa, a gente acaba englobando todas as características, porque nós temos os artesanatos brasileiros, e além dos artesanatos brasileiros, nós temos os artesanatos que vieram de outros lugares do mundo. Porque aqui em São Paulo, né, por ser uma cidade muito grande, a gente tem várias feiras. Então a gente muitas pessoas de outros países. Então a gente tem feiras internacionais de artesanato, como por exemplo a Mega Artesanal, que é uma feira que acontece em julho e que artesãos brasileiros e do mundo inteiro se apresentam e colocam stands e fazem show. Eu já fui umas vezes e aprendi muita coisa lá, muita coisa bacana. Acho que das coisas que eu sei eu aprendi lá, e muito material bom que eu tenho eu compro em conta lá. É bem interessante você ver o artesão trabalhar, você vê ele mexer com areia colorida, você vê ele mexer com barro, com lã, com tecido, com barro, com sabonete, com cerâmica. Você vê de todas, coisa que nem você nem imaginava que daria para fazer, eles fazem, né? Então é bem interessante. E aí, além do artesanato brasileiro, né, que é criatividade e criação brasileira, a gente tem as influências, nessas, principalmente que vem através dessas feiras. E aí a gente tem como aqui um exemplo do artesão do Vietnã, o artesão da Índia, que é incrível, temos do México, do Peru, temos artesãos que vêm do Marrocos, que vêm, por exemplo, da Europa, né, de outros países da Europa, dos Estados Unidos, e aí acabam trazendo materiais novos, influências novas, e a gente vai sempre dando um jeitinho brasileiro e introduzindo isso no que já existe pra gente. Então a gente pega os nossos materiais e utiliza nessas técnicas. Então vira um material, uma técnica nova, com um ar mais e uma pegada mais brasileira. É bem interessante, tá? Mas também e sempre será uma influência nossa, uma influência que vem para nós, do mundo e aqui dentro do Brasil mesmo, que o nosso país é muito grande. Então a gente tem um artesanato super característico lá do Ceará, como vocês viram aí as areias coloridas, e que quando chega em Minas Gerais já transforma em outra coisa, e o de Minas Gerais da cestaria ou o artesanato do queijo, por exemplo, que é um artesanato, né, é feito artesanalmente, porém dentro da parte da alimentação, vai influência lá, sei lá, para o Rio de Janeiro, e aí eles dão uma característica de lá, talvez um leite produzido lá, ou um segmento diferente para poder talhar o leite, e aí a gente vai incorporando tudo isso e criando coisas novas, ok? Esse tal de artesanato, então, o artesanato diz respeito a tudo que é fabricado com trabalho manual, não utiliza máquina, e que constitui objetos que fazem parte da cultura popular, abrangendo trabalhos em cerâmica, em tecido, em madeira, em pedra, em crochê, em renda, em papel, em pintura, escultura, bijuteria, confecção de instrumentos musicais. Também entra a parte têxtil de tecidos, também entra a parte farmacêutica de shampoo, condicionador, produtos de hidratação, né, de hidratantes, sabonetes. Também entra a parte alimentícia,
porque muita coisa é feita à mão e muita coisa é feita artesanalmente, como chocolate, como cerveja, como queijo, doces, ok? Também nós utilizamos esse termo, feito artesanalmente, ok? E a cultura popular é aquela em que o povo de cada região atua integralmente, mesclando arte, crenças e tradições, e que resulta em manifestações próprias, como a dança, a música, o folclore, tá? A gastronomia e tudo mais. Então, normalmente é um trabalho feito de pai que passou dos pais para o filho ou da mesma comunidade, é uma herança aí cultural, ok? Os problemas suscitados pela utilização do conceito de cultura são, no mínimo, ainda maiores que os suscitados pelo termo popular. Uma razão para esses problemas é que o significado do conceito foi ampliado na última geração, à medida que os historiadores e outros intelectuais ampliaram seus interesses. Na era da descoberta do povo, o termo cultura tendia a referir-se à arte, literatura e música. E não seria incorreto descrever os folcloristas, ok? Como buscando equivalentes populares da música clássica, da arte acadêmica e sim por diante. Hoje, contudo, seguindo o exemplo dos antropólogos, os historiadores e outros, usam o termo cultura muito mais amplamente. Então, não é mais só designado a música, a arte e dança, ok? Então, eles usam esse termo, cultura, para referir-se a quase tudo que pode ser aprendido em uma sociedade, como comer, beber, andar, falar, silenciar e assim por diante. Em outras palavras, a história da cultura inclui agora a história das ações ou noções subjacentes à vida cotidiana, o que se costumava considerar garantindo óbvio, normal ou senso comum, agora é visto como algo que varia de sociedade a sociedade e muda de um século para outro, que é construído socialmente e, portanto, requer explicação e interpretação social e histórica. Então, a cultura hoje é ampliada. Por isso que eu falei para vocês, quando a gente vai falar sobre artesanato, a gente não pode mais falar só sobre esses materiais ou técnicas, a gente tem que englobar várias outras coisas, porque hoje faz parte da cultura popular, tá? Faz parte da cultura. Geralmente, o artesão participa de todas as etapas de uma confecção de artesanato, tá? Preparação da matéria-prima, desenvolvimento e acabamento final. É comum que as criações sejam desenvolvidas em oficinas simples e por grupos que fazem trabalhos comunitários. O trabalho do artesão sempre foi produzido manualmente ou com o uso de ferramentas rudimentares, ferramentas simples, com conhecimentos passados de pais para filho, tá? Então, quando a gente vê que tem a produção em série, que foi feito por uma máquina, ou foi em algum momento, em alguma parte dele produzido por máquina, ele deixa de ser artesanal, tá? Ele passa a ser industrial. Então, por isso que fazer e viver de artesanato é difícil, porque não é fácil. Se você tem uma matéria-prima como o barro, você tem que preparar o barro, amassar o barro, deixar o barro pronto para poder ser manipulado. Então é um trabalho que às vezes demora muitos dias, muitas semanas para ficar pronto. E as pessoas hoje, elas têm muita dificuldade em dar valor ao que o que é artesanal, tá? Lá fora é um pouco diferente. Então, por exemplo, vamos utilizar aí o exemplo da Itália, que tem o maior número de produção de vinhos artesanais do mundo. Na região da Toscana, é comum as famílias há mais de 700 anos serem donas do vinhedo, do mesmo vinhedo, e de uma marca de vinho, que eles chamam de vinho artesanale. Então, são os vinhos da região que são produzidos sem maquinário, tá? Às vezes, o maquinário é utilizado mais para a separação do caldo da uva, tá? Que antigamente era feito pisoteada. Só que hoje, por causa dessa pandemia, por causa, não só da pandemia, né? Mas por causa
do grande risco de contaminação, do grande risco de causar algum mal, essa parte que antes era toda amassada pela família ali, socando o pé mesmo na uva, hoje é feita através da máquina, tá? Mas muitos lugares pequenos ainda fazem. Aqui em São Paulo mesmo, no Imbu e São Roque ainda tem, ó, tá? Essa produção. E lá a produção é artesanal. E ao contrário daqui, é muito mais procurado o artesanal do que o industrial. E é muito, muito valorizado. Então você sabe que se você está comprando algo artesanal, você sabe que é de boa qualidade, tem um valor mais alto, porque é mais trabalhoso, tá? Então a diferença do lá fora, né? Da visão internacional para cá é essa. Aqui a gente sabe que é trabalhoso, a gente tem todos esses conhecimentos, só que a gente não tem o valor de mercado. Então as pessoas não pagam o que deveria valer. E aí o artesão é obrigado a fazer um preço menor. E aí não rende o seu trabalho, não dá um lucro que deveria dar. Por isso que normalmente as pessoas que trabalham com artesanato, ela tem o artesanato como uma segunda renda e não vive dessa renda. Tá? Você encontra muitas pessoas vivem da renda do artesanato, mas é mais comum você ver as pessoas terem como uma renda paralela, tá? Porque é muito difícil mesmo vender isso, fazer com que as pessoas deem valor ao que está sendo produzido, ok? Aqui a gente tem os tipos de artesanato. Então, vou falar inicialmente da cerâmica, que é aí talvez o artesanato mais antigo, porque nós temos os registros pré-históricos, né, das cerâmicas, e é um dos artesanatos muito, muito realizados, principalmente no Nordeste. Então, você certamente já deve ter encontrado bonecas de barro inspiradas em cangaceiros, como esses de baixo, tá? Baianas, aquelas baianinhas da janela, personagens históricos e religiosos e recipientes de cerâmica em farinha da região Nordeste, onde este tipo de artesanato é uma herança cultural. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a produção de vasos, né, e de enfeites, e eles têm uns desenhos rupestres, olha. Por quê? Porque em várias regiões, como Piauí, como Pernambuco, em vários outros lugares do Brasil, tem ainda essa herança pré-histórica, ok? E aí a inspiração vem muito disso. E vem essa cultura da cerâmica, tá? Ah, Gostaria de destacar os belíssimos trabalhos de arte em cerâmica do estado do Piauí, na região Nordeste. Você precisa conhecer, que são essas produções que são inspiradas na pintura rupestre, tá? Através do artesanato com cerâmica, muitas mulheres e homens têm suas vidas transformadas com o trabalho e renda, produzido e comercializado produzindo e comercializando esculturas, objetos de decoração, utilidades para a casa e jarros de cerâmica, que já tem clientela até na Europa. E como não falar dos diversos e coloridos bonecos de barro de Caruaru, em Pernambuco. Esses tipos de artesanato são mais populares nas regiões norte e nordeste, onde se é mais fácil ser encontrada e extraída, como é o caso do barro e da argila, tá? Então, aqui a gente vê uma característica bem marcante, principalmente na região ali de Pernambuco, Lagoas, esse tipo de material é muito abundante. Então, eles fazem bastante bonecos com argila, né, barro e argila. Então, a gente tem as baianinhas, a gente tem os cangaceiros, os boizinhos, as galinhas de Angola. Então, vários elementos que são feitos com a característica do Nordeste para decoração, ok? Alguns são premiados e alguns são de grandes mestres ceramistas, ok? E nós temos aí vários tipos de artesanato. Então, eu coloquei aqui para vocês só alguns, gente, mas tem centenas, tá? Centenas mesmo. Quem está fazendo aí a minha pesquisa já achou várias coisas, ok? Então, a gente tem a renda do Ceará, a renda ali também do Nordeste e também tem no Rio Grande do Sul. Como uma almofada, tá vendo? Com um couro.
EVA ou um couro, tem o desenho que vai ser rendado, e aí elas vão com esses bulbinhos aqui trançando e criando a renda à mão. Então é totalmente artesanal. Elas ficam semanas para construir uma tira de renda, ok? E é algo valiosíssimo na Europa, isso vale muito dinheiro. Não é barato, tá? Mas muitos brasileiros não têm, não dão valor a esse tipo de trabalho. A gente tem as carrancas, que são feitas aí de madeira, então, provavelmente vocês já devem ter visto aqui no interior de São Paulo também tem essa produção, tem no Embu das Artes, tem em vários lugares do Brasil, tá? As carrancas. Nós temos a cestaria, que vem da influência indígena e que é realmente muito bela, tem de todos os tipos, de todos os formatos. Temos a cerâmica, essa cerâmica é uma cerâmica marajoara, é uma cerâmica baseada no povo indígena, mas temos cerâmicas espalhadas pelo Brasil inteiro, com várias características indígenas, africanas, rupestres, tá? De vários povos, então a gente é um trabalho bem bacana. Essa também, ó, dos índios, também é uma cerâmica, é um tipo de artesanato feito com argila, mas representando aí os indígenas. Temos os móveis, que também muitos são feitos artesanalmente. A gente sabe que tem feito de sucata, tem feito de tecido, tem móveis feitos de tricô, tem móveis feitos de fibras, tem móveis feitos de fio de ouro, tem móveis feitos de todas as formas, tá? As casinhas de pedra, que em Minas Gerais também é muito comum, Paraty, tá? Também é uma característica que eles representam aquelas casinhas da região, principalmente casas do período barroco, é bem legal. Temos aqui as linhas e lãs, né? Isso daqui é uma manta feita toda em crochê ou em tricô com lã, tá? Bem legal. Muitas senhoras fazem e adoram, eu acho uma coisa muito perfeita, muito linda, porque dá muito trabalho. Eu sei porque eu já tentei fazer esses quadradinhos. Temos a parte das joias, né, das bijuterias, que são feitas muitas vezes com sementes brasileiras, sementes que nós encontramos no Cerrado, sementes que nós encontramos na Mata Atlântica, sementes que nós encontramos no Amazonas, e aí eles acabam construindo grandes e belas bijuterias, ok? Eu tenho uma, por exemplo, que a flor é feita de escama de peixe. Eu adoro essas coisas diferentes. Então eu comprei uma bijuteria que a flor nela foi construída com escamas de peixe. É muito legal. É muito interessante. E aí as nossas sementes, elas são usadas também para fazer objetos de decoração, bolsas, e várias outras coisas. Isso aqui também são sementes. As areias coloridas lá do Ceará, que também são utilizadas para fazer decoração, então, as famosas garrafinhas, né? Que a gente vê aí vendendo isso. Algumas areias dessas são tingidas, mas a grande maioria são cores realmente tiradas das falésias, então é bem interessante, tá? É claro que tem as que são tingidas e tem as originais. As originais, é claro, são mais caras, tá? E temos aí a palha de ouro, que é parece um trigo. Depois mais pra frente eu vou mostrar para vocês, e que ela é transformada em brincos, pulseiras, cestaria, chapéus. Nossa, tem tanta coisa que eles fazem hoje com palha de ouro, ela é muito característica do Cerrado e ela tem realmente essa cor dourada. Engana até, né? Parece que realmente é feito de ouro, mas é uma planta, é muito legal e tá muito na moda e já está sendo levada para fora do Brasil, é bem bacana. Ok? Então, esse é um exemplo para vocês, né, que vocês pesquisaram e tudo mais. Aqui as baianinhas, esqueci de mostrar, as baianinhas feitas de cerâmica e tem até, ai, desculpa gente, meus cachorros. Essas baianinhas são bem famosas aí. Também é feita de cabaça, que é uma sementona, assim, é bem bacana. Se nós estivéssemos em aula, eu tenho várias cabacinhas que eu levo para mostrar. Elas são bem pequenininhas, eu peguei no interior, e que elas pintam galinha, essas baianinhas, é bem interessante. Infelizmente, né, a gente tá aí de mão atada. Mas vocês pesquisaram, devem ter visto bastante coisa. Bom, gente, vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito extenso.
Nós temos várias coisas para falar ainda dentro dessa produção do artesanato. Eu vou mostrar para vocês qual é a visão, né, do artesanato dentro da arte. Tem muitas pessoas que não consideram o artesanato arte e tem muita gente que fala que o artesanato é arte. Então tem essa questão levantada aí por muitos. Quando eu fiz faculdade, eu entrei por causa do artesanato. Porém, quando eu cheguei lá, eu fiquei muito decepcionada quando uma professora olhou pra minha cara e disse que eu não sabia arte, porque eu só sabia artesanato. E que artesanato é popular, não entra como arte. Eu fiquei muito decepcionada, porque o artesanato faz parte do meu Brasil, faz parte do país que eu amo, faz parte da minha cultura, do que eu aprendi desde criança e que eu gostaria muito que fosse considerado arte. Então, para mim, o artesanato é arte, sim, mas para os grandes, né, mundo da arte, o artesanato é popular. Mas a gente vai debater isso depois. Então, a gente fica por aqui. Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo.